Feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Logo Vem, onde o único objetivo é lembrar você da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo, dessa vez muito feliz, conseguimos voltar para casa pelo menos. Que bom. E, bom, vamos começar com a nossa semana, como é que foi? E aí, Alex, como é que foi sua semana? A semana foi boa, graças a Deus. A família tá bem, todo mundo com saúde. Só tenho a agradecer mesmo e a semana foi boa. E você, Guizão, como que foi a semana? Graças a Deus aqui também tá tudo certo, família tá bem. Só agradecer mesmo. E aí, Léo, como é que foi a sua? Minha semana foi boa também, agradecer por estar com a família, por todo mundo estar com saúde e pelo estudo aqui também. E aí, Eduardo, como é que foi a tua semana? Minha semana foi muito boa, eu, graças a Deus, já estou na minha casa de novo, tive alta do hospital, ainda estou investigando algumas coisas da minha saúde, mas Deus é bom, eu posso estar aqui na minha casa, estar aqui com meus irmãos, podendo fazer uma coisa que é o que a gente mais ama, que é espalhar o evangelho que nos salvou aqui hoje. Mas como já é conhecido aqui, na verdade eu queria dar um toque aqui primeiro, que assim, a gente abriu agora algum comentário para o Alex também, o Alex vai ter uma função definida a partir de agora nos vídeos, que vai ser muito importante, tenho certeza também que vai te gratificar muito. Você vai perceber agora o que ele vai fazer quando ele for fazer, e eu tenho certeza que isso vai gratificar muito a quem está ouvindo, e agora a gente vai poder dividir mais nossos estudos e poder cada um evangelizar uma parte, para cada um se sentir unido, e é bom isso, para que você se sinta no meio desse grupo. Não é um jornal, não é um vídeo, é claro que é um vídeo, mas não é um vídeo impessoal. A gente está aqui num grupo, é gostoso participar junto. Mas eu estou muito feliz. E como a gente sempre começa, eu queria pedir para o Léo trazer para nós uma notícia, uma atualidade, algo que nos lembre que a volta de Jesus é uma coisa realmente iminente. Bem, recebi a notícia um tempo atrás de uma onda de calor que passou pela Europa, chegando por causa da temperatura a deixar pessoas feridas e até mortas. Como eu comentei nos vídeos passados, a Bíblia, ela sempre acerta a profecia. Se não acertou é porque ainda não acertou, que ainda vai acontecer. Como disse em Apocalipse, que diz que o sol esquentaria nos últimos dias, chegando a queimar os homens, como a gente viu agora. E isso é apenas um dos sinais da vinda de Cristo. Pensando no tema de hoje, Guizão, o que nós temos de reflexão? Nossa reflexão hoje está em 2 Coríntios 5:7. Diz assim, ó: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E a reflexão fala assim, ó: fé não é apenas acreditar em que Deus existe, mas confiar no seu caráter, nas suas promessas e no seu tempo. É andar mesmo sem ver, crer mesmo sem sentir, e esperar mesmo quando tudo diz ao contrário. A fé verdadeira nos leva à ação, que nos sustenta nas crises e nos aproxima de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, mais fortalecemos a fé, porque ela não nasce de sentimentos, mas da confiança firme no que Deus disse. Dito isso, então, nossa reflexão, o que você traz pra gente aí, Alec? Então, pelo nosso tema de fé hoje, eu vou trazer a história de Abraão e Isaac, que Deus testa a fé de Abraão pedindo que ele sacrifique seu filho, e seu único filho, né? E mesmo sem entender o motivo, Abraão obedece e no momento exato que ele estava prestes a sacrificar o Isaac, Deus impede e provê um carneiro no lugar. E isso mostra como Abraão confiava plenamente em Deus, acreditando que ele tinha um propósito e teve fé 100% do tempo em Deus. E eu vou ler aqui um versículo de Hebreus 11:17, que fala isso mesmo, ó. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu seu unigênito. Então, ele confiou em Deus e teve fé nele e mostra o quanto você também precisa ter fé nele. Muito legal. Eu acho que deu para perceber agora nossas funções. Cada um aqui tem uma função literal de lembrar você da volta de Jesus, de te fazer refletir, de te fazer perceber, de te fazer ter mais fé. Eu estou muito feliz aqui com o que a gente está podendo criar aqui hoje. Eu espero que nossos vídeos possam continuar sendo, de certa forma, bênçãos nas nossas vidas e na vida de vocês que estão nos ouvindo. Que cada um possa se sentir representado aqui por nós, possa se sentir acolhido por essas 4 pessoas diferentes, mas que são irmãos em Cristo, que foram salvos por Cristo e que querem que você também se sinta assim, também seja um irmão, também seja um filho de Deus e venha para o nosso grupo, tá bom? Mas como o pessoal já falou, cada pontinho que foi trazido aqui hoje falou um pouquinho sobre isso.
Nós falamos um pouco de oração no último estudo. Oração porque eu senti dentro do hospital o poder da oração. O quanto a oração ela realmente pode salvar, ela pode curar. E isso foi lido na Bíblia por nós também. Mas o que seria a oração sem fé? Inclusive o quadro aqui está bem bonito hoje, o pessoal se dedicou bastante. E pensando nisso, nós quatro decidimos que o estudo de hoje deveria ser sobre fé. Porque oração sem fé não existe. Não tem significado e nem funciona. E fé sem oração também não funciona. Então é um estudo intrínseco um ao outro e é o estudo que nós deveríamos trazer aqui hoje. Não lembro certinho quem foi que orou da última vez, acho que fui eu e o Gui, né, que oramos no último estudo. Então eu vou pedir para o Alex e para o Léo orarem hoje. Você começa orando no Léo, por favor? Tá. Depois o Alex fecha. Oremos. Querido Pai que está no céu, agradeço por todas as bênçãos e maravilhas. Venha abençoando a família de cada um aqui e de quem está assistindo o vídeo, Pai. Agradeço por esse estudo, que ele seja bem sucedido. Para que quem esteja ouvindo e assistindo esse vídeo esteja apto a receber a mensagem, Pai. Que o Senhor nos ajude a sempre ter fé, sempre a buscar a Ti, Pai. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Léo. Então, como foi falado, hoje o estudo é sobre fé. Mas fé é um pouco complexo. Nós podemos estudar o poder da fé, podemos estudar o que é fé mediante a Bíblia, podemos estudar como se conseguir mais fé, mas tudo isso poderia dar um estudo de horas, um estudo muito grande. Nós aqui, como simples estudiosos da Bíblia, servos de Deus, tentamos resumir um pouco para que você que está em casa possa se sentir acolhido pela Palavra de Deus, possa se sentir bem direcionado pela Palavra de Deus e possa até sentir vontade de ter um pouco mais de fé no nosso Criador. Mas vamos lá, para começar o estudo de hoje, eu queria pedir para que o Léo lesse para a gente Hebreus 11, 6, que é o primeiro versículo de hoje. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Perfeito. Bom, a gente quis colocar aqui no título de baixo que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse título parece um pouco grosseiro, parece que ele ofende, sabe? Parece que você não está conseguindo agradar a Deus nem chegar a Ele. Mas a gente fez isso de propósito, para que seja um título atrativo ao nosso estudo de fé. Mas é um detalhe muito importante, isso foi lido na Bíblia. Então, se a Bíblia disse que sem fé é impossível agradar a Deus, isso é um fato. A Bíblia não mente, como a gente já mostrou várias vezes, já até provamos para você com notícias de que a Bíblia não erra e não mente. Mas por que sem fé é impossível agradar a Deus? O Léo leu que sem fé em Jesus não tem como se chegar a Deus. A gente pode ver, se eu não me engano, em João 14,6, nós vemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, sem uma fé que é crer na história de Jesus, crer na história da cruz, é impossível chegar a Deus. E como você vai agradar a Deus se você não chega nele? Esse versículo também mostra bastante da característica de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. Inclusive, em Apocalipse, nós podemos ver que Jesus, que na Nova Jerusalém, no céu, será aqui na terra, nós vemos que não haverá igreja, porque você não precisa de um lugar para se mediar com Deus, o próprio Deus estará lá. Então Jesus é a ponte entre nós e Deus o Pai. Jesus é a ponte entre nós e a vida eterna. Então, sem fé nele, é impossível agradar a Deus. Então você pode começar vendo nesse estudo que a fé é a base de tudo. A fé é a base da crença e a fé é a base da religiosidade. Isso é muito importante para nós. Vamos lá. Continuando, eu vou pegar aqui para mim mesmo, eu vou ler um versículo que é muito conhecido por vocês. Inclusive, se você não o conhece, eu te convido a praticar, memorizar esse versículo, poder falar ele de cabeça, é gostoso. Porque ele é bem conhecido porque ele é bonito. Então, que nós possamos lembrá-lo. Claro que estou falando de João 3,16. Eu acho que é um versículo muito importante para continuar o que foi trazido pelo Léo em Hebreus 11,6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, aquilo que o Léo falou é a mais pura verdade. Sem fé é impossível agradar, chegar a Deus. Você pode ver que o versículo fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, assim, a fé é tão importante que ela não permita que você morra. Ela não permite que você morra. Por quê? Porque Jesus vem aqui e pagou a vida eterna.
mas só vai viver eternamente todo aquele que crê em Jesus. E crer é fé. Então você vê mais uma vez a importância da fé, o tamanho dela. A fé é a base do evangelho. Nós vemos em Apocalipse também que a perseverança dos santos são os mandamentos, que nós vamos tratar logo, mas a fé em Jesus, fé. Então, mais uma vez, a fé mostrando ser a base da crença. E mostrando de novo que a fé, ela tem por base o amor de Deus. Então, muitos ateus, já ouvi muito isso, vocês também já ouviram bastante, o ateu falando aquela coisa assim, ai, Deus sou Deus, para eu ser no céu, você tem que crer em mim e me amar. Ai, como eu sou, como é que fala? Egoísta. Tem muitos ateus que dizem isso. Mas você acabou de ver que Jesus veio para cá, pagou a morte eterna com a vida dele, foi arrebentado, foi transpassado pelas nossas transgressões, foi destruído pelas nossas iniquidades. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, o que ele pede de fé não é por maldade, é por amor. Ele pagou uma morte horrenda para você ser salvo. E tudo que você precisa fazer pelas leis do universo para ser salvo é crer nele. Então, quando ele pede fé, é para você ser salvo. Então, se você já pensou dessa maneira, esqueça, porque biblicamente a fé tem base no amor de Deus. E crer e ter fé é duas coisas que tem que andar junto, né? Porque se você separar, se você só crer e não ter fé, só crer até o diabo acredita, né? Então não faz sentido. E se você só ter a fé sem ter no que acreditar, também é outra coisa que não faz sentido. Então, os dois têm que andar junto, acreditar e ter fé, né? Perfeito. Não, isso que o Gui falou é muito legal, muito importante. Obrigado, Gui. Realmente, isso é importantíssimo. Acreditar na Bíblia não é acredito que ele exista. Aí você pode até ser um religioso e falar assim, mas eu vou pro céu porque eu acredito em Deus. Não é só isso, é o que o Gui falou. Acreditar que Deus existe, o diabo e os anjos do mal acreditam. Eles viram ele. Então você vê que a fé, a palavra fé que está na Bíblia não é só acreditar. É algo a mais. Foi o que o Gui falou. E nós vamos ler alguns versículos sobre isso também. Continuando, a gente vai ler um pouco de Efésios 2, 8 a 9. Vou pedir para o Alex pegar esse versículo, por gentileza, para a gente poder ver um pouquinho mais sobre a salvação. Primeiro, em Hebreus, vimos que sem fé não se agrada a Deus. Por quê? Porque a fé é a base de tudo. Sem fé você não chega a Deus, então sem fé você não consegue pedir perdão. Sem fé você não consegue conversar com Deus e você não pode chegar ao mediador. Depois nós vimos que essa fé tem base no amor. E agora, continuando, vamos ver um pouquinho de salvação na fé. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Perfeito, Alex, obrigado. Esse versículo também eu acho maravilhoso. Primeiro ele diz assim, pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Jesus, o que a gente já falou várias vezes aqui. O que nos salva é Jesus e o que ele pagou na cruz, o que ele fez de graça por nós. A graça é para nós, né? Porque para ele custou muito, muito caro. Então o que o Alex falou é uma coisa maravilhosa. Então a fé está aí de novo, na salvação. Então ela está no amor, ela está no agradar a Deus e ela está na salvação. Então você vê que a fé, meu amigo, é importantíssima. Ela é esplêndida, ela é gigantesca no meio religioso. E uma coisa que eu queria fazer também aqui agora é aproveitar esse versículo para fazer uma separação. Tem muitos descrentes, agnósticos, pessoas que falam que a lei, o que traz na Bíblia de regras, tudo, é para se chegar ao céu. Não é assim que funciona. Não tem versículo mais direto que ele. Você não é salvo pelas obras, para que você não se vanglorie. O Alex leu literalmente isso na Bíblia. Então, assim, você acredita que vai ser salvo pelas suas obras, mas eu fiz coisas boas. Você acredita, talvez um ateu que fala assim, eu não acredito em Deus, mas eu fiz coisas boas a vida inteira. Não é assim que funciona. A salvação é um dom de Deus, é um dom de Jesus. Vem pela graça. Obras não salvam ninguém e nunca salvarão. Talvez até algumas pessoas de matrizes judaicas acreditam ainda nisso, por conta da sua crença do Antigo Testamento, né? Mas, biblicamente, isso também é muito incorreto. O que salva é a graça de Jesus. Quando a gente fala em fé também, a gente não pode pensar só no lado espiritual da fé, né? A gente tem que ter fé em atitudes, né? E aí eu separei aqui algumas atitudes para falar. Quais atitudes a gente pode ter fé? É quando a gente continua orando por um propósito, mesmo sem ter a resposta da tua oração. Mas aí você continua perseverando naquela oração. Então você está tendo um ato de fé. Um ato. E a outra é quando a gente escolhe fazer as coisas sem ter a recompensa no imediato, quando a gente descansa em Deus, sem ter nada resolvido. Então, essas atitudes também é fé. Fé não é só o espiritual, ela
tem que ter as atitudes também, né? Perfeito. E olha que maravilhoso, o que o Gui disse traz exatamente o que nós iremos falar agora no nosso estudo. É a nossa famosa Jesucidência que a gente fala aqui. Mas perfeito, o que o Gui falou é ótimo, esse é verdade, o poder da fé, o que a fé é. E talvez o que o Gui falou tenha respondido muitas coisas que você está tendo muitas dúvidas, que você, nosso ouvinte, está tendo agora. Porque nós acabamos de falar, mediante o Alex, mediante o Léo, que do poder da fé, que a fé é a base da crença, é a base do amor e é a base da salvação. E quem não quer ser salvo? Talvez você esteja se perguntando assim, tudo bem, então a fé é a base de tudo, mas o que é fé? E o Gui já abriu perfeitamente para nós o que é fé. Mas vamos para a Bíblia então, inclusive vou pedir para o Gui ler na Bíblia o que é a descrição de fé mediante a Bíblia. Pode ler, Guizão, por favor. Está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Perfeito. Guizão, mantenha aí, por favor, que eu vou precisar que você leia de novo para a gente estudar isso aí a fundo. Tá bom. Pode ver a importância e o tamanho da fé na nossa crença religiosa. E agora o Gui descreveu o que é fé. Isso é importante, assim, a gente tem que saber o que é fé para a gente poder ter e poder ser salvo. Então a fé... Você lê de novo para a gente, por favor, Guizão? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Parece complexo, né? Parece poético, parece difícil de entender. Mas vamos estudar a fundo, então. Fé foi escrito, ou em Hebreus, Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grande parte em grego. E a palavra original que está trazida em grego para fé é piste, ou pistis. Não sei se eu falei certo, porque eu não falo grego. Fé, pistis, é a crença que você tem. O que o Guileu descreve fé perfeitamente. Mas é uma crença que advém de uma possibilidade de confiança, igual está na Bíblia. O Gui disse que a fé é a confiança naquelas coisas que se esperam. Então, peço perdão, peço licença para falar sobre isso. Mas muitas vezes nós, como os crentes, somos taxados de estúpidos, ignorantes, porque nós acreditamos em coisas que não se veem, como Gui deu. Mas será que fé é isso? Acreditar numa coisa sem fundamento nenhum? Acreditar que se eu pular do prédio eu vou sair voando? Acreditar coisas completamente sem sentido? Tem uma história que o Rodrigo Silva conta bastante, que ele fala que tinha um hindu, não sei certinho se é isso, mas se eu não me engano é isso, é aquele que acredita na religião hinduísta lá dos indianos, e ele estava lá mergulhando naquele rio santo deles, aí ele mergulhava, adorava, mergulhava, adorava. Diz que chegou um colega dele que era do ramo científico e falou para ele, para de mergulhar aí, cara, esse rio é extremamente poluído, as pessoas despejam corpos aí, tem corpos em putrefação aí dentro, então imagina o quanto isso é poluído. E ele fala, não. Ele falou, não, vou te provar então. Aí ele leva o cara no laboratório, pega um frasquinho da água do rio, coloca no laboratório e coloca ele para ver no microscópio. Isso é só uma parábola, uma anedota. E quando ele olha, tá tudo sujo, tá imundo o rio. E ele vai lá e mostra isso pro crente. Aí disse que o crente pegou o microscópio, quebrou no chão, foi embora e continuou mergulhando. Muitas vezes na nossa vida como crentes cristãos, é assim que os ateus nos veem. Como pessoas que acreditam em coisas vazias, sem sentido, estúpidas. Mas será que é isso que o Gui leu? Se você prestar atenção no que o Gui leu, não é isso. Fé não é isso. E não é isso que significa pistis. Pistis significa crença que advém da possibilidade de confiança. Garantia que advém da possibilidade de confiança. O que isso significa? É uma coisa difícil de entender. O Gui leu, eu trouxe outra tradução, e mesmo assim está difícil de entender. Pistis é o seguinte. Imagina que você está num prédio pegando fogo, e aí você está aqui, aí tem uma porta pegando muito fogo e muita fumaça. E tem outra porta que tem bem menos fogo e quase nenhuma fumaça. Você quer ir para lá, para escapar. Mas aí chega o bombeiro e fala para você, não, você vem para cá, na porta pegando mais fogo, a gente vai escapar por aqui. Se ele acreditar no bombeiro, será que ele foi ignorante ou será que ele teve fé? Isso é fé. Vamos fazer uma diferença. Agora imagina que você está ali dentro, está pegando fogo, tem duas portas, uma pegando bastante fogo, bastante fumaça, uma com muito pouquinho, quase escapando. E, em vez de vir um bombeiro, vem uma criança com debilidades mentais, com confusões mentais. E ela fala, vem comigo aqui fora que nós vamos pular a janela e sair voando. Isso é fé ou isso é crendice, isso é bobeira? Então, assim, o grego, pistis, significa isso que o Gui leu. É uma garantia que vem de uma possibilidade de crença. Vamos explicar na história?
Bom, por que que você acreditou no bombeiro e não na criança? Porque você sabe que bombeiro é o cara que trabalha salvando de incêndios. Você sabe que ele é um cara que estudou, um cara bem treinado, um cara que tem conhecimento e que ele quer salvar a tua vida. Isso aqui ele te garante uma possibilidade de crença. Isso é fé. Essa fé, ela advém da possibilidade pré-definida. Outro exemplo. Se eu tava com meu pai no hospital todos esses dias e eu tava dormindo tranquilo, porque eu tinha meu pai do meu lado para me proteger, para me cuidar. Todo mundo aqui, né? O Gui também tem um pai incrível, o Léo também tem, porque é o mesmo que o meu. Mas a gente sabe que se a gente se machucar, se ferir, nosso pai vai cuidar da gente. A gente tem essa garantia de qualquer pessoa no mundo? Não. Mas por que a garantia do pai serve? Porque nós o conhecemos antes. Sabemos que ele nos ama, que ele é forte, que ele é capaz e que ele é pai. Assim está na Bíblia. A fé da Bíblia é assim. Você confia em Deus porque você sabe que ele é Deus. Você sabe que ele é pai. Você sabe que ele te ama. Você conhece histórias antigas dele sofrendo por você. E aí você confia. Isso é pistes. Isso é fé. A fé já vem de uma garantia que foi trazida antes. Essa é a diferença entre fé e crendice. Sei que eu falei bastante, mas é uma diferença muito importante de se fazer. E é a diferença que vem na Bíblia. Então, assim, tudo que a Bíblia fala, por que, por exemplo, que nós acreditamos em Apocalipse e na volta de Jesus? Por quê? Porque nós temos base na história de Jesus, o que ele fez, o que ele pagou, os milagres, as profecias que se cumpriram, até cientificamente. Então, assim, toda essa base nos dá uma garantia de confiar nele. Isso é fé. A gente vai entrar, esse versículo que o Gui leu faz uma ponte interessante. Primeiro a gente viu a força da fé, o que ela faz, o que ela é, o amor, e depois o que é fé. E agora a gente vai continuar estudando o que é fé, para que nós possamos ter fé e também sermos salvos como o Alex deu. Dito essa história que você falou, né? Eu separei 3 personagens da Bíblia aqui que teve fé. Além do Alex ter citado Abraão no começo, né? A gente tem o exemplo de Noé, que tá escrito em Gênesis 6. Para quem quiser ler em casa depois, é o capítulo 6 inteiro de Gênesis. Que ele construiu uma arca sem nunca ter visto uma gota de chuva na vida. O que ele teve? Ele acreditou em Deus e teve fé, cumpriu ali o que ele tinha que fazer. O outro personagem que eu trouxe é a mulher do fluxo de sangue, né? Que no meio da multidão, ela tinha fé de só de tocar numa parte do manto de Jesus, ela seria curada. E ela conseguiu e foi curada. Então, um outro exemplo de fé. E o último, que é o que eu gosto bastante, que é o do centurião romano, né? Que o filho dele estava enfermo. Ele falou com Jesus, aí Jesus falou que iria curá-lo. Aí ele não se sentiu digno de Jesus ir na casa dele. E aí ele falou, não, só do Senhor falar que ele vai ser curado, eu tenho fé que vai dar certo. E para quem pôde assistir essa cena em The Chosen, sabe que eu tô falando, né? Que essa cena foi muito emocionante, né? Do centurião romano. Então, são muitos exemplos que a gente tem do estilos diferentes de fé, né? Perfeito. Eu tô até feliz porque eu tô vendo que tá casando certinho o nosso estudo aqui hoje, tá sendo maravilhoso. Mas isso que o Gui falou são histórias perfeitas do que a gente explicou. Por que Noé creu sendo que nunca tinha caído chuva? Porque ele conhecia o Deus. Por que a mulher do fluxo de sangue creu sendo que ela talvez nem tivesse visto ele ainda? Porque ela ouvia as pessoas falando que aquele cara era um ser milagroso, era um ser de caráter divino que curava qualquer coisa. E ela acreditou. Por que o centurião também creu pela mesma coisa, pelo ouvir? Então não foi sem base. A base deles era muito forte. A fé não era bobeira deles, vinha de uma coisa muito forte. E assim tiveram fé e foram salvos. O que ele fala para ela? A sua fé te salvou. Mais um exemplo do quão importante é a fé. A gente citou a história que a gente estava orando para o Nenezinho semana passada no hospital, mas eu juro que quando a gente estava orando, eu senti muita fé de que ele seria curado. E a Bíblia fala, tudo que você pedir crendo que acontecerá. Então, isso é fé. Mas vamos continuar. Vocês me param, tá, gente? Vamos lá. Vou pedir pro Léo ler Marcos 11, de 22 a 24, por favor. E eu repito, se você está em casa, separa uma bibliazinha do lado, pega ela, folheia, procura, aprende onde fica Marcos, Lucas, João e lê com a gente, porque isso vai trazer um pouco do Espírito Santo para sua casa. Se você estiver aberto, talvez muito, muito, muito. É uma bênção você receber a palavra de Deus em casa e se procurar. Mostrar a Deus que você tem interesse em ver aquilo que Ele está querendo passar. Já pegou, Léo? Pode ler, por favor. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Foi o que a gente acabou de falar, olha que legal. A gente falou só um pouco o que sem fé não tem como agradar a Deus, que a fé é por amor, que a fé traz salvação. O Gui trouxe o que é fé, e agora a gente acabou de ver o tamanho do poder da fé. Jesus fala que se você tiver uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, você pode parar na frente de uma montanha, olhar para ela e falar assim, sai daí e vai para o mar, e ela vai te obedecer. E a Bíblia não mente. Talvez alguém que não crê fale assim, nossa, absurdo e até mesmo estúpido. Mas não é, a Bíblia não mente. O Léo leu no final, que é a parte mais linda da fé. Isso é fé também. Você pede crendo que receberá. E assim será. Deus não mente quando ele fala sobre isso. Isso é uma verdade tão linda. Então a fé, por isso que eu falei, a fé tem muito a ver com oração. Esse pedir que o Léo falou é oração. Então o nosso estudo do passado, que trouxe agora a função nova do Alex, é isso. A fé está intrínseca à oração. O Alex, ele tem a função de trazer muitas orações. E tudo que ele falou era fé. Porque a fé está junto com o coração. Então você pede a Deus crendo que ele vai te dar. Ah, mas isso é muito bobo. Não, isso não é. Isso é tudo que a gente estudou ao passado. Você viu o que a fé é? Se você não acreditar no bombeiro, você não vai com ele, você não vai ser salvo. Então a fé, ela tem que ser exercitada dessa maneira. Eu admito que tem hora que é difícil. Nenhum de nós aqui conseguiria parar na frente da montanha e mandar ela sair para o pai e para o mar. Mas se nós tivéssemos a fé o suficiente, a gente conseguiria assim. Então eu sei que é difícil, mas a fé a gente vai aprender nos próximos versículos como que nós fazemos para ter mais fé. E isso mostra também que com o poder da fé que você tem, a parte da montanha, por exemplo, você pode chegar para a montanha e falar, saia da minha frente, o poder, o tamanho da sua fé. E a parte da que a mulher, que ela teve fé, que assim que ela tocasse, ela seria curada. Então a fé é uma base que você precisa ter na sua vida. Você com fé, você é inabalável. A sua fé é a coisa mais importante que você precisa ter. Perfeito. E às vezes a gente não vê a nossa vida, né, montanhas sendo movidas, mas nós vemos sim. A gente teve uma amiga próxima e nós oramos durante meses, todos os dias, sem falhar, com fé, para que ela fosse curada do câncer. E há poucas semanas ela apareceu curada do câncer. E se isso não é uma montanha movida, eu não sei o que é. Então, um exemplo para vocês de uma montanha movida. Na nossa vida nós temos várias, mas a gente não percebe. Vou pedir então para Alex continuar o estudo, lendo para nós, por favor, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Perfeito. Isso mostra um pouco do que o Gui falou. Existe uma diferença entre crer e fé. Você viu que quando Paulo fala que ele não vive mais ele, mas Cristo vive em mim, mediante ao quê? A fé que eu tenho em Jesus. Então você vê a diferença? Crer até os demônios creem. Se eu não me engano, isso é Tiago 2,19. Mas Paulo, quando teve fé, mudou de vida. A fé mudou a carne dele, mudou quem ele era. Claro, a carne continua pecador, isso é uma outra coisa. Mas a fé mudou quem ele era. A fé em Jesus trouxe uma vida nova. Então o que o Alex leu foi a diferença gritante entre crer e ter fé. Fé é crer que Jesus é o fundamento base da minha vida, em tudo. Então, isso não é só crer que ele existe. É crer que ele é o fundamento, ele é a base, ele é o primeiro no meu coração e na minha vida. E isso é muito, muito diferente do que só acreditar que ele existe. Continuando e caminhando infelizmente para o penúltimo versículo, eu vou pedir para o Gui ler Romanos 10:17. O Gui vai trazer outra resposta que também. Ele trouxe a resposta do que é fé e vai trazer agora a resposta de como aumentar a fé. Porque talvez você, e se você sentiu isso, graças a Deus, foi o Espírito Santo do seu coração. Se você sentiu assim, nossa, eu queria ter mais fé, eu queria ter mais fé, queria que Deus aumentasse minha fé. O Gui agora vai ler o guia certinho de como nós podemos aumentar a fé. Vai, Gui, por favor. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Perfeito. Parece um versículo curto, mas vê se não é mais pura verdade. O Gui leu o que era a fé e agora ele disse, o que é a fé? A fé vem pelo ouvir, aumenta pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Parece simples, a gente fala, pô, fé é tão poderosa e é tão simples de conseguir. Agora voltamos aos exemplos que o Gui trouxe também. O centurião conseguiu ficar da onde?
De ouvir a palavra de Deus dos outros. Ouvir que ele era Deus milagroso, que ele tinha poder. A mulher do fluxo de sangue conseguiu fé de onde? De ouvir que Jesus era Deus. De ouvir que Jesus era poderoso. Jesus podia curar. Então é exatamente na Bíblia. A fé deles veio de ouvir. E a sua também vem de ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Nós que temos a Bíblia, em vez de talvez histórias, podemos traduzir assim: a fé vem por ler. E ler o que? A palavra de Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé e chegar numa fé num ponto tão bom, e num ponto que pode te curar, como nós falamos no estudo passado, leia a palavra de Deus. Escute nossos vídeos, escute outros vídeos, escute músicas, louvores, escute pregações de pastores grandes. Ouvir a palavra de Deus, ouvir testemunhos de fé. O Alex vai estar sempre trazendo um testemunho de fé, o Gui vai estar sempre trazendo uma reflexão. Então, se você quiser aumentar um pouco sua fé também, caminhe com a gente aqui no canal também, isso vai ser muito importante. Mas fica aí então a receita para a gente poder falar um pouco de fé. Eu vou ler agora então, para a gente finalizar o nosso estudo, o último versículo de Tiago 2,26. Esse versículo também vai falar um pouco de fé, mas eu já adianto que ele vai trazer um spoiler, vai puxar uma chance para nós falarmos do próximo estudo. Então fique atento, escute o versículo e talvez você consiga até adivinhar qual vai ser o próximo estudo. Tiago 2,26. Vamos lá. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Parece confuso, né? O Alex leu que a obra não salva, o que salva é a fé, mediante a graça em Jesus. Só que ele acabou de falar que fé sem obras está morta. Então você que não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, fala assim, isso é uma contradição. Mas não é. Se você estuda, você percebe que isso é uma junção. Isso é uma conexão dos versículos. Você não vai ser salvo pelas suas obras, mas a fé sem obras está morta. Vou dar um exemplo rapidinho. Imagina que você está preso, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores e estamos no caminho da morte. Deus vem e salva da morte. Se você está preso, você pode ser o melhor ali dentro da cadeia, isso não vai te libertar. Uma prova de que as obras não salvam. Mas se, uma comparação com Jesus, alguém vem te dar a chave, você sai. Então o que te salvou da cadeia foi a salvação de alguém, o que faz Jesus. Isso sai para a vida livre. Só que agora imagine que você está na vida livre de novo e você volta a roubar, a matar, cometer crimes assim tão feios. O que acontece com você? Você volta para a cadeia. Então, o que salva é a graça, mas a fé sem obras está morta. Se você tem fé em Jesus, mas continua mentindo, continua sendo falso, continua enganando, continua fazendo coisas horríveis, não consegue ser um cristão verdadeiro, sua fé é mentirosa. A fé sem obras está morta. E fica a dica para o próximo estudo nosso ali, que vai continuar conversando sobre isso. Eu queria falar um negocinho, pedir licença para meus colegas também, para que assim, agora que o nosso canal está com bastante visualizações, inclusive agradeço. A gente errou alguns dias, acabou postando alguns vídeos fora de data. A gente vai tentar acertar mais isso agora. Mas a gente está muito feliz porque o canal subiu bastante. A gente tem muita visualização, tanto da família do Alex, família do Gui, as cidades do Gui. A gente vê que Deus tem nos abençoado muito. Isso nos faz muito feliz. Então você que talvez conheça a gente, mas não tanto, não tão diretamente, ou talvez nem conheça a gente, ou conheça, tanto faz. Se quiser deixar um comentário, seguir a gente aqui no nosso canal, deixar o seu like para poder apoiar o nosso planejamento aqui dentro. Mas isso é muito legal se vocês colocassem nos comentários estudos que vocês querem ter, perguntas que vocês têm e coisas que vocês querem falar sobre Deus, tá bom? O vídeo nosso vai ficando por aqui, eu acredito que tudo bem, né? Tudo certo com vocês também, pessoal? Então, como tá tudo certo, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Pedir para o Alex orar para que você possa agora ter uma semana boa, um sábado bom e possa ficar com a presença do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus está no céu, estamos aqui finalizando mais um estudo, Pai. E eu espero que a nossa mensagem tenha tocado vários corações, que esse estudo sobre fé tenha motivado várias pessoas a caminharmos com o Senhor. E continue orando por nós, orando por todos aqueles que precisam. Cuide de todos. E eu espero que você continue conosco e nos dê uma ótima semana. E cuide de todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor. Amém. Amém. Amém.